E aí, gente, tudo bom? Boa noite para todo mundo. Últimas semanas do ano, semaninha de Natal. Vamos continuar as nossas lives, muito focados, independente das férias, focadíssimos em ter essas provocações, ter esses insights para que os nossos planejamentos de 2021 que estão começando a acontecer sejam pensados de forma diferente do que a gente vinha pensando no ano passado. Para a gente não ficar fazendo as listas de desejos, as nossas listas de objetivos da mesma forma que a gente fez anteriormente, porque se a gente fizer tudo do jeito que a gente fez anteriormente, a gente não vai chegar em lugares muito diferentes do que a gente chegou até agora, né? Vou dar uns minutinhos para todo mundo entrar e aí a gente começa. O tema de hoje é um tema bem interessante, que é sobre autoestima no trabalho, autoestima na carreira. Eu andei conversando com algumas pessoas, sabendo que eu ia começar as lives, sobre quais eram os maiores desejos das pessoas na carreira, o que elas almejariam se elas tivessem uma varinha mágica para mudar qualquer coisa que elas quisessem na carreira delas. E muita gente falou ter mais autoconfiança, ter mais autoestima no que eu faço, porque eu acho que a gente, como subordinado, como colaborador, duvida muito da nossa competência enquanto a promoção não chega. Então eu resolvi trazer nessa live uma reflexão sobre isso. Eu vou contar uma história para vocês, porque eu tenho uma história muito interessante sobre isso. Eu claramente já tive problemas de autoestima na minha carreira e acho que superei, inclusive bastante. Hoje acho que eu tenho até autoestima demais. Vamos lá, gente, para garantir que a gente vai fazer em meia hora, como sempre, respeitar o tempo de vocês. Espero que seja útil, espero que os insights e as provocações sejam bem legais para vocês, tá bom? Vambora! A história que eu quero contar para vocês aconteceu comigo no ano de 2018, quando foi um ano muito importante para mim. Vocês vão perceber que em diversos momentos eu vou trazer o ano de 2018 aqui, porque ele foi bastante emblemático para mim. Era um ano que eu tava fazendo uma vaga que eu tava gostando bastante na empresa em que eu trabalho. E quando eu tava no momento de fazer a conversa de final de ano com o meu chefe, eu lembro muito bem, a gente entrou na fatídica salinha de call, né? Aquela salinha pequenininha para 2 pessoas, para ter a conversa. E é legal porque essas salinhas de call lá da empresa onde eu trabalho, elas são salas que elas têm mesas grandes, mas assim, para 2 pessoas. Geralmente elas ficam encostadas na parede. E quando você tá fazendo call, geralmente você fica do lado da pessoa, mas quando você vai fazer feedback, geralmente você fica sentado de frente pra pessoa com quem você tá conversando. Então dá um tom de informalidade, fica uma conversa legal. E era um ano muito bom, eu tava tendo minha conversa de final de ano, tava super confiante, super feliz com o meu trabalho, apesar de todos os do turbilhão de emoções que eu tava vivendo, porque foi o ano que eu tive a minha crise de ansiedade. E chegou no final da conversa, tava tudo muito bom, tudo muito bem. Eu perguntei pro meu chefe, eu falei, olha, muito obrigada pelo feedback, tô feliz, mas eu quero saber o que eu preciso fazer, o que falta em mim para eu dar o próximo passo. Eu era uma analista sênior e eu queria ser promovida para coordenadora. E eu sempre me preparei para os feedbacks, isso é uma coisa que eu sempre fiz automaticamente. Eu ia preparadinha e eu sabia que eu queria ter clareza do que eu precisava fazer para dar o próximo passo, porque genuinamente eu achava que eu não estava pronta para dar o próximo passo. E aí, quando eu fiz essa pergunta pro meu chefe, ele era maravilhoso, hoje eu tenho a oportunidade de chamar ele de amigo, eu tenho certeza que se ele ver essa live ele vai lembrar desse momento. Ele falou pra mim, ele falou, é sério essa pergunta? Aí eu falei, é sério, eu quero saber o que eu preciso fazer pra dar o próximo passo. Ele falou, cara, você viu tudo que você entregou esse ano? Você viu tudo que você fez esse ano? Você viu os projetos que você fez? Você viu o quanto você elevou a vaga que você tá sentada? Ele falou,
com o que você fez esse ano, se você sair dessa vaga, eu não sei se essa vaga pode continuar sendo uma vaga de analista sênior. Eu acho que essa vaga vai precisar ser uma vaga de coordenador, porque você sozinha ampliou o escopo dessa vaga. A expectativa estava aqui, você entregou aqui, e agora não vai dar para voltar mais. E aquilo foi tão surpreendente para mim, porque aí eu vou contar um pouco de backstage. Depois que eu fiz essa pergunta, depois que ele me respondeu isso, eu descobri que, na verdade, a minha promoção já estava sendo discutida. Já tinha uma vaga que estava sendo pensada, que era uma vaga de digital, que claramente era algo que eu fazia muito bem, a parte de comunicação, de planejamento estratégico nesse sentido, e o meu chefe já estava discutindo a minha promoção com a liderança. E eu claramente não tinha a menor noção disso. E isso denota, de fato, uma falta de autoestima, uma falta de autoconfiança e de clareza da minha parte do que eu estava entregando. E por que isso acontece? Isso acontece porque a gente vive na aleatoriedade. A gente vai fazendo as coisas, a gente vai entregando os projetos, a gente vai entregando aquilo que a gente é pedido sem muita noção. A gente vai fazendo, vai trabalhando sem ser de propósito, sem ser intencional. E aí o que acontece é isso, você é surpreendido, você tá nadando, você tá surfando, você tá entregando muito, com facilidade, você tá usando as suas potencialidades e você nem sabe. Isso é muito sério, e isso acontece mais do que a gente imagina, aconteceu comigo em 2018, e eu quero dizer que isso geralmente acontece por conta da visão do sistema organizacional no qual a gente está inserido. Tá? Então, quando a gente é subordinado dentro de uma organização, a gente entende que, por default, automaticamente, as nossas habilidades, as nossas conquistas, as nossas experiências são menores do que as pessoas que estão num nível hierárquico maior que o nosso. Então, a gente fica sempre naquela seara de que, tá bom, olhando para os meus pares, talvez eu tenha boas experiências, mas olhando para as pessoas que estão hierarquicamente acima de mim, tudo que eu faço, todas as minhas experiências, todas as minhas habilidades, elas são menos, elas são inferiores a dessas pessoas. E o que a gente faz é ficar esperando uma promoção para validar que as nossas experiências, as nossas conquistas e as nossas habilidades, na verdade, estão um nível acima. Porque a gente está na aleatoriedade. A gente tá se comparando aqui com as pessoas desse nível, a gente acha que a gente tá operando mais ou menos no nível dessas pessoas e a gente fica, tá bom, eu só vou saber que eu andei um degrauzinho quando eu receber a promoção. E isso gera ansiedade, isso gera essa insegurança de você chegar pro seu chefe e falar o que eu preciso fazer. Eu tava praticamente apelando ali na época, me fala o que eu preciso fazer pra garantir que eu vou ser promovida no ano que vem. E o cara virou pra mim e falou, cara, você já fez. Fica tranquila que, assim, você já entregou muito mais do que a gente esperava. Então, a boa notícia é que, sabendo aonde está o problema dessa falta de segurança que a gente tem, a gente pode solucionar. E aí, eu quero trazer algumas analogias aqui pra vocês. Hoje eu tô cheia de analogias aqui na live pra garantir que o conceito que eu tô explicando vai ser bem entendido por vocês, tá? Então, o que eu quero dizer é que quando a gente tem essa insegurança, quando a gente tem essa falta de autoestima no nosso trabalho, é porque a gente tá usando um óculos, a gente tá usando as lentes da organização para ver o nosso trabalho dentro do ambiente. Então, a gente está enxergando através dessas caixinhas dos cargos, a gente está enxergando as nossas habilidades e as nossas competências através do que é esperado de um analista, de um coordenador, de um gerente júnior, e tudo isso acaba deixando a gente um pouco míope para as nossas habilidades de fato. A gente se baseia no que está acontecendo dentro daquelas caixinhas. E aí, o que a gente precisa fazer para dar um passo em direção a melhorar essa nossa segurança, a melhorar essa nossa autoestima, é tirar essa lente, é tirar esse óculos organizacional e passar a enxergar a nossa carreira além dessas caixinhas, além do que é esperado para o nosso cargo e para a nossa função. E eu consegui fazer isso na minha carreira
usando uma ferramenta, que eu vou fazer a analogia aqui de uma chave de fenda, que foi o branding pessoal. Através do branding pessoal, que era a minha ferramenta, eu consegui destarrachar essa lente, destarrachar esse óculos que eu estava usando e me enxergar no mercado livre dessas amarras do sistema organizacional. Deixa eu só tentar acertar aqui a luz. Aí, porque eu acho que a luz tá piscando, gente. Vamos ver se melhora. Desculpa aí, gente. Eita, mas me ajuda aqui, Lu, por favor. Porque a luz tá piscando. Tira aqui, por favor. Desculpa, viu, gente? É só porque a luz tá piscando e tá me distraindo. Pronto. Aí. Então, a gente usa essa ferramenta do branding pessoal para tirar a lente da organização e deixar de se enxergar dentro das caixinhas e passar a se enxergar dentro do mercado de trabalho. E aí, o ponto mais importante para mim nesse momento de destarrachar a lente foi entender que eu não era a Beatriz, coordenadora de marketing, analista de marketing. Eu não era a Beatriz da empresa tal. Eu era a Beatriz, profissional de marketing, administradora, boa, muito boa em planejamento estratégico de marcas, com uma história, valores, defeitos, uma série de coisas que eram únicas para mim. Então eu entendi que, na verdade, eu era uma profissional autêntica. Eu não era uma profissional menos capacitada do que a pessoa que tem um cargo maior que o meu. Não, eu sou uma pessoa com habilidades únicas. Quando você entende isso, essa dúvida, essa nossa angústia com relação a será que eu atendo as expectativas ou não atendo? Será que eu atendo os escopos? Eu gabarito o checklist necessário para subir de cargo? Tudo isso cai por terra. Porque você entende que, na verdade, não é sobre mais habilidades ou menos habilidades, mais competências ou menos competências, mais vivências ou menos vivências. É sobre o quanto as suas vivências autênticas, o que você tem de único, é relevante para solucionar determinados problemas, solucionar determinados desafios. Existe uma frase que eu gosto muito, que é: a sua liderança é medida pela quantidade e pela complexidade de problemas que você consegue solucionar. Enquanto você está na lógica do sistema organizacional e você é um analista júnior, nessa lente você enxerga que o seu cargo consegue solucionar problemas até aqui, consegue aceitar desafios até aqui. Quando você entende que não é sobre cargo, é sobre você ser um profissional autêntico, você entende que, na verdade, é sobre solucionar problemas, aceitar desafios que sejam relevantes às suas habilidades únicas. Isso independe de cargo, isso independe de posição na escala hierárquica dentro da empresa em que você tá. Aí tá bom, Bê, mas como que eu faço para entender quais são essas minhas habilidades únicas, para entender qual é essa minha autenticidade? Aí eu vou falar para vocês, é a mesma ferramenta, a mesma chave de fenda que tira a sua lente organizacional, é a ferramenta que abre as gavetinhas para você entender quais são essas habilidades, quais são essas cartas do seu baralho que te fazem mais autêntico. Então, a analogia é, quando a gente, com a ferramenta do branding pessoal, começa a entender qual é a nossa história, quais são os nossos valores, quais são os nossos defeitos, quais são as nossas potencialidades, quais são as nossas vivências e qual é a nossa imagem, são essas 6 cartas. Você começa a ter um baralho que você conhece muito bem e você começa a entender como jogar com essas cartas. Eu vou fazer a analogia. É como se você aprendesse que você tem um baralho de pôquer, então você precisa sentar numa mesa de pôquer para jogar pôquer muito bem.
E você sabe quais são as jogadas que você pode fazer com esse baralho. E você sabe quais são as jogadas que você não consegue fazer com muita destreza com esse baralho. E você sabe o que você tem que desenvolver. É diferente quando você tá com a lente organizacional, é como se você tivesse um baralho virado para baixo. Você não sabe se é um baralho de Uno, você não sabe se é um baralho de pôquer, você não sabe se é um baralho de truco. Ele tá virado para baixo, você tá sentado numa mesa e você tá jogando ali aleatoriamente, sem saber se você tá bem ou se você tá mal. Fazendo uma correlação com a minha história, eu tava com o meu baralho para baixo, jogando muito, jogando bem, só que sem saber. Tanto é que eu cheguei no meu chefe na minha avaliação de final de ano e falei, o que eu preciso fazer pra melhorar? Ele falou, cara, você já fez a melhor jogada possível, você já ganhou a parada. A promoção é sua. E eu nem sabia, eu nem tinha consciência. Então, eu acho que existe esse cenário de que você tá com o baralho pra baixo e você tá jogando muito bem, mas existe o cenário do baralho pra baixo que você tá jogando muito mal. E que você tem problemas de autoestima porque você fala, cara, eu não sei o que eu tô fazendo, eu não sei se o que eu tô fazendo tá adequado às minhas habilidades, tá adequado às minhas potencialidades. Eu olho pro lado, eu não consigo conversar abertamente com os meus colegas, porque existe uma competitividade, existe uma pressão por performance, que a gente não consegue jogar limpo uns com os outros bem, você não tá mandando bem. Como que é a sua avaliação tá boa, a sua avaliação não tá boa. A gente não tem essa abertura para conversar e para entender como as coisas estão acontecendo. Geralmente é a gente com o nosso chefe. E às vezes se o nosso chefe não dá esse tipo de retorno, eu tive a sorte de ter chefes muito bons, que me davam retorno. O meu chefe teve a capacidade de falar pra mim, cara, você tá jogando bem pra caramba, a gente já reconheceu isso. Mas muitas vezes você não tem essa sorte. Você não tem um chefe que já tá olhando pra você e já tá reconhecendo que você tá jogando muito bem. E aí você vai ficar na mão da aleatoriedade, você vai ficar na mão da sorte. Você não sabe qual que é a sua proposta de valor. Você não sabe como você agrega valor porque você não sabe quais são as suas cartas. Entendem? Me falem se tá fazendo sentido, se vocês quiserem ir mandando comentários, mandando dúvidas, eu espero que esteja fazendo sentido pra vocês. Mas o que eu tô querendo dizer aqui é que esse ponto da autoestima tá 100% relacionado a autoconhecimento. E a ferramenta do branding pessoal permite que a gente desenvolva esse autoconhecimento. E aí, a minha ideia é que conforme a gente for conversando aqui, conforme vocês forem entrando na jornada do subordinado, que vai estar disponível em breve para vocês no começo do ano que vem, é que a gente entenda em profundidade cada uma dessas 6 cartas. Que são, de novo, eu vou repetir, a nossa história, os nossos valores, os nossos defeitos, as nossas potencialidades, as nossas vivências e a nossa imagem. Tá bom? E aí, uma coisa que eu acho muito importante dizer é que o conjunto dessas 6 coisas é único. Ninguém tem a mesma história que você. Ninguém tem as mesmas vivências que você. E por vivência, eu quero dizer a forma como a gente interpreta aquilo que a gente viveu. Então, por exemplo, eu posso ter passado por um acidente de carro na minha vida e uma pessoa que está sentada do meu lado pode ter passado por um acidente de carro. Quando o acidente de carro aconteceu comigo, eu interpretei aquilo como uma mudança da minha vida. Foi um momento que eu tive um insight, uma reflexão, eu me espiritualizei, eu me aproximei da minha família. Eu interpreto aquela vivência de uma forma. A outra pessoa pode ter interpretado de uma forma completamente diferente. Pode ter sido um momento super traumático para ela, que foi difícil dela sair daquele medo, ela passou a ter medo de andar de carro, enfim. As vivências são isso, é a forma como a gente enxerga tudo aquilo que a gente viveu na nossa história. Na nossa história, várias coisas que influenciam são a nossa origem. Ninguém tem a mesma origem que você. Mesmo que você tenha pessoas, primos, irmãos, todos muito parecidos com você, a forma como você interpreta essas origens, a forma como você olha como seus pais te criaram, a forma como você olha como seu seio familiar vive, convive, qual é a cultura que existe na sua família, é a forma que você tem de olhar tudo isso. Ninguém olha da mesma forma. Quando você fala dos seus defeitos,
Gente, os nossos defeitos, eles são muito únicos, porque geralmente dá pra gente trabalhar esses defeitos por meio das experiências que a gente vive e a gente pode trazer eles para humanizar a nossa relação com as pessoas, para nos conectarmos com as pessoas de forma mais autêntica, porque humanos são humanos porque são vulneráveis, porque erram, porque têm defeitos, senão seríamos todos máquinas perfeitas e super corretinhas. Quando a gente fala dos nossos valores, os nossos valores nos tornam únicos, porque pra mim tem coisas que são inaceitáveis, que pra outras pessoas, como os valores delas não são os mesmos que os meus, talvez ela consiga flexibilizar algumas coisas, talvez ela olhe uma situação e ela fale, não, eu acho que essa situação é plausível, mas ela vai ter essa interpretação porque o valor dela não é o mesmo que o meu. Quando eu falo da minha imagem, eu tô falando, a não ser que eu tenha um irmão gêmeo, mas mesmo assim não vai ser exatamente igual, a minha imagem, a minha aparência, a forma como eu me visto, a forma como eu falo, o tom de voz que eu imposto, a forma como eu, enfim, me visto, tudo isso é muito único e passa mensagens que são muito únicas. Imagens de quem eu sou, imagens dos meus valores, imagens de onde eu quero chegar. Então, a ideia é que a partir do momento que a gente entende tudo isso e a gente tem muita clareza de cada um desses aspectos, a nossa autoestima e a nossa autoconfiança ganham muita notoriedade. A gente deixa de lado a insegurança porque a gente sabe quem a gente é. A gente tem consciência de toda essa trajetória, a gente sabe da nossa autenticidade e a gente sabe aonde ela pode ser mais relevante, a gente sabe o tipo de desafio que a gente é melhor e a gente tem mais destreza em solucionar, o tipo de problema que a gente tem mais destreza em solucionar e a gente sabe quais não. E aí a gente passa a se colocar no mercado, a gente passa a se colocar à frente dos nossos chefes, à frente dos desafios dentro da organização, com muita clareza dessa nossa visão além da lente do nosso cargo, além da lente daquilo que é esperado de um analista júnior. Vocês entendem? Eu tô vendo que vocês estão falando que faz sentido, que as analogias estão fazendo sentido. Eu acho que são formas de a gente simplificar monstros que às vezes ficam dentro da gente, vozes sabotadoras que às vezes ficam falando no nosso ouvido, dizendo que a gente não é competente o bastante, dizendo que a gente ainda não tem habilidade o suficiente, dizendo que, putz, você ainda não foi reconhecido com uma promoção, você ainda não foi reconhecido com um bônus, você ainda não foi reconhecido com uma premiação, então provavelmente você não é bom o suficiente. Isso gera na gente uma pressão e uma ansiedade sem tamanho, gente. E aí que a gente começa, às vezes, a entrar na roda de, putz, cara, enquanto eu não chegar lá, eu não vou ser feliz, enquanto eu não chegar lá, eu não vou ser feliz. Porque a gente não tem autoestima, a gente não tem autoconfiança, a gente tá olhando pra gente sempre com esse viés de que a gente não é o suficiente. Porque o sistema faz com que a gente olhe pra gente mesmo sobre esse viés quando a gente é subordinado, quando a gente é colaborador. Tá? Então, a partir do momento que você se desvencilha disso, a gente fica muito mais tranquilo, a gente fica muito mais autoconfiante. E aí é muito interessante que, continuando um pouco até da minha história, para tangibilizar tudo que eu tô falando, eu fui promovida, fiz uma vaga que tinha tudo a ver comigo, mas quando eu percebi que os desafios, na verdade, eles estavam ficando até recorrentes demais, eu tava surfando muito bem. Como tudo que eu tava fazendo tava conectado com as minhas fortalezas, eu comecei a ficar meio de bode da função. Porque eu sabia que tudo que eu tava fazendo ali era extremamente fácil pra mim. E eu falei, cara, eu sei que pra crescer aqui eu preciso enfrentar aqueles outros desafios que não necessariamente estão tão conectados com aquilo que eu tenho de fortaleza, com aquilo que eu tenho de potencialidade. E aí eu comecei a sinalizar, olha, eu acho que eu preciso fazer uma outra vaga, eu gostaria de tentar uma outra posição, eu acho que eu gostaria de um lugar em que eu tivesse desafios assim, assim, assado, em que eu pudesse desenvolver essa habilidade. Você percebe que isso te torna mais protagonista, isso te torna mais dono da sua própria carreira?
Porque eu tinha muita autoestima, eu tinha muita autoconfiança. E eu sabia que se eu fosse colocada numa vaga diferente da vaga que eu tava fazendo, uma vaga mais desafiadora, algumas coisas eu ia nadar de braçada. Eu sei o que eu nado de braçada, eu sei o que eu entrego muito bem. Mas eu sei também o que eu preciso desenvolver. E eu sei que eu tenho capacidade e autoconfiança suficiente de que eu posso dar o meu melhor. Se eu estiver fazendo o que eu tenho autoconfiança muito bem, eu consigo dar um pouquinho mais de esforço, eu consigo ir além em algumas outras coisas, se for pro meu bem, se for pro meu melhor, se for pro meu autodesenvolvimento. Vocês entendem a quantidade de coisas que ter autoconfiança e ter autoestima na carreira destrava na nossa cabeça? É muito, muito importante a gente ter isso, tá bom? Eu espero que tenha ficado claro. Eu tava vendo aqui que vocês estavam falando que estavam gostando das analogias. Eu gosto desse tipo de recurso, porque deixa algumas coisas técnicas um pouco mais fáceis da gente entender. São vivências que, pra mim, foi muito no aprendizado, sabe? Hoje eu olho em retrospecto e eu falo, nossa, até falando assim até parece que foi fácil. Mas não foi exatamente fácil, mas foi algo que funcionou muito pra mim. E eu acho que passando isso pra vocês dessa forma, se vocês conseguirem começar a olhar esses 6 tópicos que eu falei, essas 6 cartas do nosso baralho, nesse planejamento que vocês já estão fazendo pra 2021, mesmo que sozinhos ainda, eu acho que vocês têm possibilidades de começar a fazer planos bem diferentes, bem provocativos, com insights novos, para que vocês tenham uma vivência em 2021 com muito mais autoconfiança, com muito mais autoestima com relação à carreira de vocês. Tá bom? Eu vou dar uma olhada aqui se tem alguma pergunta, o que vocês comentaram. Quero super respeitar o tempo de vocês. De novo, se vocês estão gostando dos insights, se vocês acham que tem alguém que pode tirar proveito disso, compartilhem o vídeo. Todas as lives estão ficando salvas aqui no perfil. Eu tô chamando de videocast porque eu acho que são conceitos que dá pra gente ir ouvindo e tendo os insights da mesma forma que a gente faz com podcasts, geralmente. Eu acho que pode ser bem legal pra todo mundo. Ai, quanta gente linda aqui, gente, que alegria. Tá fazendo super sentido, tô adorando as analogias. A analogia simples de espelharmos pros nossos cenários. Exato, é isso. Muito sentido, Bê, tô adorando também. Muito bom. Eu estou colocando em prática o que aprendi em relação à minha marca pessoal e já sinto benefícios. Ai, que bom! É isso. Às vezes a gente fica com a sensação de que essa coisa de marca pessoal é muito da imagem, né? Ai, como que eu vou colocar a minha imagem pra fora? Como que as pessoas vão me perceber? Como que eu vou me comunicar com os outros? É sobre isso também. Mas existe uma parte muito profunda de como você se interpreta, como você se vê, e a gente ter esse olhar específico em nós mesmos, e específico de tipo especialista mesmo, expert em nós mesmos, dá muita autoconfiança, deixa a gente com a autoestima elevada, e pra carreira isso é muito importante, como a gente já discorreu por aqui. E aí, gente, mais alguma dúvida? Já tá dando meia hora e nem viu o tempo passar. Passa muito rápido, né? Eu também acho que passa muito rápido. Eu vou falando com medo de acabar, de não dar pra falar tudo. Quando eu vejo, já foi. Que bom, que bom. É isso, é a gente com a gente mesmo que precisa se entender e se desenvolver pra ter mais autoestima e mais autoconfiança. É isso, gente. Muito obrigada. 8 horas. Muito, muito obrigada mesmo pela presença de todo mundo aqui. Espero que tenha sido útil. Um beijão. Se tiverem dúvidas, comentários, deixem no vídeo que vai ficar gravado no Instagram. Tá bom? Tchau, tchau.